Quem é que não gosta de bolsa e sapato? Me fala. Agora, será que você está acertando nas combinações? Será que o seu armário está muito dividido entre preto e tons de marrom ou nude e você sempre utiliza tudo conjuntinho? Ou será que você está comprando até algumas cores, mas não sabe direito como misturar cores de bolsas, de sapatos, tem medo de ousar? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Para você que ainda não me conhece, eu sou Raquel Rodrigues, eu sou consultora e coach de imagem, PhD em design e criadora do Empodere a Sua Imagem, esse canal que ajuda você com várias dicas de imagem, beleza, estilo e autoestima. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever aqui agora e clica no sininho para ativar e receber as nossas notificações do conteúdo exclusivo. E então, vamos falar hoje sobre 6 técnicas infalíveis para você aprender a combinar bolsas e sapatos. Primeira técnica infalível é essa que eu aposto que você já faz a combinação na sua casa. Combinação de neutros, sim, mas muitas vezes a gente pensa que os neutros eles são muito voltados para, por exemplo, preto, branco e marrom. Mas na verdade a gente tem uma escala enorme de cores neutras que vão variar de vários tons de branco, pode ser um branco neve, um branco gelo, brancos de vários tons, até puxando para o perolado, marfim, por aí vai. Vários tons de marrom que vão puxar para o caramelo, tons mais rosados, tons puxando para o café, para o terra, e por aí vai, uma infinidade de coisas. A gente ainda tem outros tipos de neutros, que são os neutros metalizados, os neutros nudes. Os nudes nada mais são do que cores que imitam, que são mais próximas do tom da cor da nossa pele. E por isso a gente chama de nude, né? Uma coisa, ou seja, nua, desaparecendo. E é super interessante também fazer essas combinações com bolsas e sapatos nudes. Além disso, a gente tem carvão, azul marinho, metalizados, ouro, prata, rose gold e muitos outros também entram na cartela dos neutros. E animal print, certo? Seja estampa de onça, de bicho, a gente vai mostrar algumas ideias e looks para vocês aprenderem a fazer combinações. E a primeira delas é a que você provavelmente já faz na sua casa, são os neutros iguais, ou seja, as mesmas cores fazendo combinação. Às vezes algumas pessoas dizem, tá fora de moda você fazer tudo casadinho, combinar bolsa com sapato. Não, não está fora de moda e nunca vai ficar. Mas se você conseguir apostar em texturas diferentes ou fazer uma brincadeira de tom sobre tom, fica ainda mais estiloso e mais criativo. E você pode fazer essas brincadeiras com várias cores. A gente vê aí tons de tijolo, né, puxando uma coisa mais para o gengibre alaranjado, puxando mais para o rosa, para o caramelo, puxando para os tons amarelados e tantos outros. A gente tem essas cores que a gente considera com cores mais quentes. Eu vou já falar aqui para vocês, mostrar essas diferenças. E as cores mais frias, que estão puxando para os brancos, para os acinzentados, marrom terra. E olha só, vê que interessante aí, por exemplo, na quarta imagem. Ela está utilizando bolsa e sapato cinza, mas não são as mesmas exatas cores. É um cinza mais azulado em cima, um cinza mais esbranquiçado embaixo. Então, a gente consegue fazer combinações que não precisa ser casadinha 100%, mas sim fazendo tom sobre tom. Fica super legal. E essa combinação e essa dica nunca vai sair de moda. Neutros iguais. A outra combinação é de neutros diferentes. Ou seja, você combinar um neutro de uma cor com outro neutro de outra cor. Só que o que é interessante você fazer é dividir e saber diferenciar os neutros quentes dos neutros frios. O que é isso, Raquel? Eu não faço a mínima ideia. Os neutros quentes são aqueles que têm um fundo mais amarelado, mais alaranjado, que puxam para uns marrons mais caramelos. E os fundos frios, de neutros frios, são aqueles que têm tons mais rosados, mais acinzentados, mais esbranquiçados, meio rosados. Então, se você tem, por exemplo, uma pele, eu acho que você já consegue imaginar com as bolsas e sapatos que você já tem em casa. Se você tem mais combinações de bolsas e sapatos frios, provavelmente você tem um subtom de pele frio, faz combinações de neutros diferentes, mas dentro da cartela fria, assim como os neutros da cartela quente. Não entendi nada. Vamos ver na prática. Olha aí, por exemplo, várias combinações de neutros frios. E, por incrível que pareça, elas também estão utilizando vestuários e roupas mais frias, mais suaves, né? Que são muitos tons de azuis, de rosas, os verdes puxando para o azulado e por aí vai. Olha só, o azulzinho pastel, ele também pode ser considerado um neutro, assim como o rosé bem clarinho, sabe? Também é um neutro. Você pode combinar azul com branco,
rosé com pérola, você pode combinar, por exemplo, esse marrom mais rosado com preto, e por aí vai. Você pode brincar também com as cores, não precisa ser sempre neutros iguais. Você pode brincar de neutros diferentes, mas principalmente se atenta para que sejam neutros frios juntos ou neutros quentes juntos, justamente para não dar uma desarmonia visual no look. E olha aí os neutros quentes. Os neutros quentes a gente consegue fazer várias brincadeiras, por exemplo, de um sapato puxando para o marfim e uma bolsa puxando para o caramelo, por exemplo, ou o contrário, uma bolsa marfim com um sapato caramelo, um sapato ou uma bota marrom com uma bolsa mais cor de tijolo, ou uma cor mais forte, um marrom bem escuro, mais terra, com um sapato de um outro tom. Então a gente consegue fazer brincadeiras e combinações também de neutros diferentes. Mas lembra que eu falei que animal print também era considerado neutro? Então, sejam estampas de bicho, por exemplo, de onça, de tigresa, né, que tem fundos mais amarelados, que são fundos mais quentes, você pode apostar e combinar com neutros quentes. Então, você pode colocar, por exemplo, ou uma bolsa ou um sapato de animal print, mas não precisa casar os dois, sabe? Bolsa de animal print com sapato de animal print. Escolhe um dos dois para não ficar muito pesado no look e joga a bolsa ou o sapato, né, o contrário, de uma tonalidade. Se for uns tons mais frios, por exemplo, que são as estampas de zebra, estampa de vaca, que tem muito preto e branco, aposta nos neutros frios. Se for essas estampas de animal print, estampas de cobras, estampas de tigresa, então vai nos neutros quentes, que não tem erro nenhum. E além disso, os metalizados. Mesma coisa, você pode usar, por exemplo, uma bolsa mais acinzentada, ou mais nude, com um sapato prata, ou uma bolsa azul puxando para o carvão, com um sapato metalizado com um tom meio ônix, sabe? Ródio negro, aquele prata mais escuro, envelhecido. Você ainda pode colocar dourado no pé e uma bolsa marrom, ou uma bolsa rose gold com um sapato nude, e por aí vai. Dá para fazer muitas combinações legais, não só de neutro com neutro, mas também de neutros com metalizados e com as estampas de bicho, que nunca saem de moda. E agora vamos entender também, tirando a parte de neutros, a parte de coloridos. A gente não precisa ficar preso a usar sempre no look bolsas e sapatos neutros. A gente pode introduzir as cores para conseguir dar mais criatividade, dar ousadia no look, principalmente quando a gente está com um look mais sóbrio, mais preto, mais monocromático. Porque imagina, você está toda de cinza, toda de preto, aí você coloca uma bolsa preta e um sapato preto, às vezes fica muito pesado, muito escuro no look. E quando você traz uma cor, uma bolsa, um sapato, você traz uma diferenciação no look, você se torna mais moderna, mais criativa. E a gente vai falar sobre várias dicas, né, outras técnicas para combinar as cores. Quando a gente pensa em cores, olha a imagem que está aí, a gente pensa logo no arco-íris, certo? E são as 7 principais cores que a gente tem tons diferentes, a gente consegue visualizar os tons diferentes, que são rosa, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Mas dentro disso a gente tem uma variedade enorme de tons, que podem ser tons mais suaves, tons mais vibrantes, mais acesos, tipo neon, sabe? Ou então a gente pode ter tons mais clarinhos, tons mais escuros, pesados, tons mais quentes, tons mais frios. Então é interessante você entender quais são as cores que você mais gosta ou que você tem mais no guarda-roupa e aprender a como trazer essas cores na bolsa e no sapato e fazer combinações. Vamos falar sobre isso. Por exemplo, vamos pensar numa cor, o rosa. Você pensa, odeio rosa, então adoro rosa. Mas olha a quantidade de tons de rosa que existe. Imagine você que cada tom desse, ele passa uma mensagem, ele tem a ver com o estilo, com a personalidade. Por exemplo, você coloca um rosa bem vibrante, bem forte, né? Uma cor bem chamativa, você tem uma personalidade mais forte, mais criativa, você gosta de chamar atenção. Já para você que é mais elegante, mais clássica, mais feminina, você pode apostar nos rosas mais suaves, puxando para o nude, bem clarinho. Então, tudo isso vai variar bastante. E, claro, quando a gente fala de sapato, a gente está envolvendo várias coisas, não só sapato fechado, mas sandálias, tênis e por aí vai. Então, você pode fazer a brincadeira de escolher cores, ver o que tem na sua paleta, o que tem muito de cor no seu guarda-roupa e vai trazendo aos poucos. Porque se você investir em 2 bolsas coloridas, ou 1, 2, 3 sapatos, você vai conseguir maximizar os seus looks e fazer coisas incríveis. Vamos ver as... Por exemplo, olha só a variedade enorme que a gente tem aí de rosas, né?
Então, por exemplo, aí um look, ela tá combinando inclusive uma bolsa azul com um sapato rosa. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas olha só, você coloca um look de uma cor e põe um sapato ou uma bolsa com um destaque, faz toda a diferença no look, não faz? Então a gente vai aprender mais a fazer essas combinações. O que é interessante é a gente descobrir também a nossa paleta de cores, que são as cores que mais funcionam com a gente. Tem mais a ver também com a nossa personalidade, que harmonizam bem com o nosso corpo, com o nosso rosto. E aí a gente imaginar, e eu não sei se você já consegue perceber, por exemplo, quando eu falo verde, observe esses tons de verde e tente imaginar aqueles que você mais gosta. Provavelmente são aqueles que mais funcionam com você. Claro que teria que fazer um teste, mas vamos lá pensando assim de uma forma bem básica. Olha só, os verdes de outono, eles têm fundos mais como se fossem folhas secas, sabe? Tem uns fundos mais acinzentados, mais opacos, são fundos quentes. Os de inverno são verdes mais fortes e verdes mais escuros, mais intensos, mais puxando para um azulado. Já os de verão são super clarinhos, vão puxando para um menta, né, puxando para esses tons de verde água, tons bem mais suaves. E a primavera tem aqueles tons de grama bem verde, sabe? Então, olha só, você vai vendo as cores e o interessante é você fazer uma combinação de bolsa com sapato que estejam dentro da mesma cartela. E assim você não vai errar de jeito nenhum no look. E olha só que interessante também, várias pessoas aí montando uma série de looks, principalmente looks neutros. Você vê muito aí, ó, branco, azul, jeans, preto, branco, roupas neutras, mas eu coloco um acessório colorido, uma bolsa ou um sapato, nesse caso bolsas. E olha só como já dá uma diferenciação no look, traz mais criatividade, mais ousadia, traz um up, sabe? Então, vale apostar. Vamos para a segunda técnica, então, para aprender a combinar os neutros com uma cor. Agora vai ser muito mais fácil. Você já sabe combinar neutros com neutros, então vamos pegar um neutro e jogar uma cor nele. Por exemplo, mantém lá o teu sapato, ou o teu sapato nude, ou o teu sapato preto, ou marrom, ou então uma estampa de bicho, ou então metalizado, e joga a bolsa de uma das cores que você gosta. Sejam aquelas cores do arco-íris, né? As sete que a gente falou. Escolhe as que tem mais a ver com você, com sua personalidade, que você mais gosta, que tem mais a ver com o seu armário. E aí você pode fazer um look mais monocromático, mais neutro e apostar e jogar aí uma bolsa colorida, ou então fazer o contrário, tá? Coloca uma bolsa mais neutra e coloca a cor no pé. E olha lá que interessante. Então temos aí bolsa roxa, bolsa laranja, bolsa amarela. Você não precisa deixar de ser elegante. Você não precisa ficar criativo, ficar isso, ficar aquilo. Às vezes dá para fazer uma combinação legal. Aí a gente tem outras, né? Amarelo, aí você coloca um tênis branco e põe uma bolsa laranja, coloca uma bolsa rosa com uma esquadrilha azul marinho, uma bolsa verde com sapato preto, uma bolsa amarela com caramelo, fica super legal. E olha a última aí, tá vendo? Um metalizado no pé, prata, com a bolsa amarela. Então dá para fazer muitas combinações brincando de utilizar os neutros com uma cor. Escolhe ou o sapato ou a bolsa e faz a combinação com o neutro. Mas é claro que essa não é a única técnica. Vamos para a técnica número 3, infalível, que é a combinação monocromia total. O que é essa monocromia total? É um look de uma cor completa de uma cor só. Ou seja, você está ou um vestido, ou então uma blusa, uma calça, tudo de uma cor, e você vai colocar isso também no sapato e na bolsa. Nossa, mas isso não fica careta? Fica se você for colocar tudo da mesma tonalidade, dependendo de como você faz a combinação. Mas quando você brinca com várias tonalidades, esses looks de monocromia total, dá para fazer uma imagem bem elegante, bem sofisticada, bem diferenciada. E olha que interessante, por exemplo, lá a blusa verde, né, o blazer verde, uma calça verde, mas cada um de uma tonalidade diferente, bolsa verde, aí o sapato verde também. Ou então, por exemplo, o segundo look, que está com o sapato azul marinho, já a bolsa mais escura, mais forte, com a camisa mais clarinha e uma calça jeans. Então a gente pode fazer essas brincadeiras. Olha o look rosa também, super bacana. Então, outra opção é fazer esses looks de monocromia total. Seja das cores frias ou das cores quentes, a gente consegue brincar de mostarda com tons de amarelo, variando várias coisas, sapato, bolsa. E essa é uma das técnicas infalíveis para você acertar e fazer brincadeiras nos seus looks, que é a monocromia total. Tudo da mesma cor, mas com diferentes tonalidades, tá certo? E pode brincar também com diferentes texturas.
trazer um couro e misturar com uma malha, ou misturar com um tecido mais encorpado, e aí a gente consegue trazer ainda mais modernidade. Vamos agora para a técnica número 4, a combinação por espelhamento. Essa é uma técnica super fácil que você também vai conseguir aplicar. Por exemplo, imagine você que você tem uma roupa estampada, tá? Ou você quer usar um look só, mas você escolhe um ponto de cor para fazer o espelhamento. O que é o espelhamento, né? A gente já sabe pelo nome. Quando eu olho no espelho, eu tô a minha imagem e a outra imagem ali. Então eu vou pegar uma cor e espelhar ela no look. Por exemplo, digamos que eu coloquei lá uma blusa mais neutra, estampada, mas coloquei um blazer vermelho. Eu estou falando agora de espelhamento na roupa. Coloquei o blazer vermelho, aí eu ponho o sapato mais neutro e a bolsa vermelha. Ou, por exemplo, coloquei uma saia estampada. E olha que interessante essa segunda imagem. Na saia estampada, ela tem tons de amarelo, tem tons de vermelho, tem tons de azul e de verde. Então, eu poderia brincar com qualquer uma dessas cores. Nesse caso, ela escolheu o verde para a bolsa e o amarelo para o sapato. Mas você pode brincar, por exemplo, ela poderia estar com uma bolsa vermelha e um sapato azul marinho e por aí vai. Você consegue escolher cores e fazer o espelhamento. Também não precisa ser as duas cores diferentes, você pode optar apenas por uma cor e espelhar ela no look. Então, por exemplo, aí na terceira imagem, a gente tem uma saia, né, toda floral, bem bonita, toda estampada, e tem uns tons mais ou menos de rosas, meio avermelhado, cereja, e ela jogou essa cor na bolsa. E a mesma coisa aí na quarta imagem, no kimono, tem uns tons mais ou menos de verde bem clarinho e de azuis, né, nas rosas, e aí ela colocou o verde na bolsa. Então é super interessante fazer essa brincadeira com a roupa. Você escolher uma peça ou um acessório, seja através da estampa ou através de uma sobreposição de um blazer, de um casaco, de um colete, e jogar isso ou no sapato ou na bolsa. Fica super legal. E você ainda pode fazer essa brincadeira do espelhamento com acessórios. Por exemplo, na primeira imagem aí, ela está com uma bolsa rosa e ela jogou um óculos rosa. Então, você consegue fazer também essa brincadeira. Na segunda imagem, ela está com um colar que tem uma brincadeira do amarelo com um vermelho mais cereja, mais rosado. E ela pegou esse mesmo acessório e jogou na bolsa. A terceira, ela tá com uns pontinhos verdes aqui no look. O verde com roxo fazem combinações incríveis, mas aí as combinações de cor a gente deixa para uma próxima aula, tá? E aí ela jogou o verde também na bolsa, então você consegue brincar muito. E olha que interessante, na quarta ela tem até uma estampa, escrito alguma coisa aqui de laranja, e ela colocou a bolsa laranja. Ou isso pode ser feito até com lenço. A gente tá com um lenço preto e um sapato preto, mas, por exemplo, poderia ser um lenço vermelho com um sapato vermelho e por aí vai. Você consegue brincar com os acessórios, sejam eles os óculos, um diadema, né, ou um turbante, pode ser o acessório pode ser um lenço, pode ser um colar ou uma pulseira, e fazer essas brincadeiras e composições, pegando isso e espelhando, seja para a bolsa ou para o sapato. Fica muito legal. Agora vamos para a técnica número 5, que é a combinação de match de cores. E essa combinação de match de cores é você utilizar a mesma cor na bolsa e no sapato de cores coloridas. Agora a gente não está falando da combinação de neutros iguais, a gente está falando de cores iguais. Então, por exemplo, colocar bolsa e sapato amarelo, bolsa e sapato laranja, bolsa e sapato verde. Ah, Raquel, mas isso não vai me limitar? Eu vou ter que comprar uma bolsa amarela, um sapato amarelo, uma bolsa verde, um sapato verde e por aí vai. Muito pelo contrário. Lembra que a gente falou que tem várias técnicas e uma delas é fazer a mistura? Se você comprar, por exemplo, uma bolsa laranja e uma bolsa vermelha, você vai poder utilizar essa bolsa laranja com seu neutro, você vai poder utilizar com um sapato de animal print, você vai poder utilizar com preto, você vai poder fazer várias misturas de brincadeiras diferentes, assim como o sapato, tá? Então, é claro que a ideia não é você investir em várias coisas, mas é você saber as possibilidades e as técnicas que existem para você escolher aquelas que fazem mais sentido com o seu estilo, com o seu dia a dia, com o seu guarda-roupa, com as coisas que você gosta. E claro que você não precisa gostar de todos os looks, mas você já consegue perceber aí várias dicas, ideias, inspirações para você trazer essas brincadeiras e cores aos poucos também nos acessórios e nas bolsas e nos sapatos. Para não ficar sempre com um look muito monocromático e com sapato e bolsa sempre combinando ou tudo igual ou tudo neutro, tá bom? E não ficar preso também no preto e no marrom, joia? Então olha que interessante.
A gente tem looks mais neutros, certo? Então tá um look preto ou um look mais um sépia, preto, branco, um floral bem neutro, cores bem neutras, colocando uma bolsa e um sapato colorido, certo? Então esse é um match de cor no look neutro. Mas a gente também tem o match de cor no look colorido. É claro, se você não está muito acostumado com brincar e combinar cores, isso pode ser over, pode ser too much para você, pode ser muito nesse momento. Então vai mais devagarzinho. Agora, se você já está acostumada a brincar e usar e gosta muito de cores, aí você já pode fazer muitas brincadeiras e ousar ainda mais, certo? Ou seja, você colocou aí uma saia laranja, tem uma blusa que tem tons de laranja, mas tem tons também de azul, e aí combinou o sapato e a bolsa azul, foi super incrível, super interessante. Um vestido vermelho com uma bolsa e um sapato rosa, né? Um vestido rosinha, tem tons de verde, amarelinhos, colocou bolsa e sapato amarelo e por aí vai. Então a gente pode combinar bolsa e sapato coloridos, seja num look neutro, para quem ainda não está muito acostumado a utilizar ou brincar com cores, ou para quem já gosta muito de cores, já é mais criativo, gosta de inovar, gosta de brincar, pode apostar e fazer várias combinações legais com look colorido. E olha aí também que interessante, por exemplo, tá uma blusa verde, uma saia azul e aí bolsa e sapato amarelo, mas não necessariamente no mesmo tom. Lembra que a gente falou também que pode fazer brincadeiras de tom sobre tom? Então ela tá com uma bolsa amarela e um sapato mais mostarda. E por aí vai. E olha que interessante, na terceira imagem ela utilizou inclusive a técnica do espelhamento. Jogou um lenço que tem tons de laranja e tons de verde em cima da blusa verde e uma dessas cores ela jogou na bolsa, no sapato, espelhando o laranja. Então dá para você brincar muito aí e fazer essas brincadeiras espelhando nos seus looks. E a sexta combinação e a sexta técnica é a técnica casadinha. Essa também não tem erro. É você espelhar o que está na roupa e replicar na bolsa e no sapato. Por exemplo, você está aí na primeira imagem, ela está com um casaco amarelo e uma saia verde. Ela fez a mesma coisa com a bolsa e o sapato. A bolsa verde e o sapato amarelo. Ela fez uma replicação do look. Blusa verde, calça rosa, bolsa verde, sapato rosa e por aí vai. Então dá para fazer brincadeiras, né, e fazer essas composições imitando a cor que você está na blusa e a cor que você está na parte de baixo, você colocar ela e replicar na bolsa e no sapato, fazer a casadinha, seja ela na mesma altura, por exemplo, bolsa azul e blusa azul e parte de baixo laranja, sapato laranja, ou inverter, dá para utilizar das duas formas. Então aqui eu mostrei algumas das cores quentes para vocês e agora aqui algumas das cores frias. Então, blusa azul, saia amarela e aí jogou bolsa amarela e sapato azul e por aí vai. E olha que interessante essa terceira imagem, né, que além disso, ela fez 3 cores de combinação. O sapato tem um cadarço de um fundo mais amarronzado que ela jogou na blusa e aí tá com uma jaqueta jeans azulada que tá na cor da bota e jogou uma bolsa com um tom de roxo mais aberto e colocou uma saia com o rosto mais fechado. Então dá para fazer muitas brincadeiras de tons diferentes, sejam eles de cores mais sóbrias, mais escuras, mais claras, mais suaves, e brincar, seja com os acessórios, com os sapatos, com as bolsas, com as cores da roupa e fazer essas combinações super legais. Se você gostou dessa aula, não deixa de curtir aqui o nosso vídeo que é para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante para você. Compartilha com as suas amigas, principalmente aquelas loucas por bolsas e sapatos, ou aquelas que nem sabem combinar, ou que só usam bolsa e sapato preto, ou só bolsa e sapato marrom, para aprender e misturar mais e ousar aí com essas 6 técnicas infalíveis. Existem outras, mas para a gente começar, já dá para fazer muita coisa bacana com essas técnicas aí. E para você que ainda não segue a gente, não deixa de seguir lá nas mídias sociais, o nosso Instagram é @empodere a sua imagem. E lá eu dou dicas praticamente diárias sobre imagem, beleza, estilo e autoestima. Espero que você tenha gostado. Não deixa de comentar aqui qual a sua opinião e quais as técnicas que você mais gostou. E eu te vejo na próxima aula. Um beijo e até mais.